Capítulo 5 do PMBOK, área de conhecimento de gerenciamento de escopo. Capítulo 5, agora vamos no processo 3. Passamos pelo 5.1, que é o planejar o gerenciamento de escopo. Passamos pelo 5.2, que é o coletar os requisitos. 5.3, definir o escopo. Vamos entender o objetivo desse processo, mas deixa eu já salientar que o principal objetivo está aqui, ó. Vamos lá. Definir o escopo é o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. O principal benefício desse processo é que ele descreve os limites do produto, serviço ou resultado e os critérios para aceitação. Pessoal, se eu vim do 5.2 coletar os requisitos de forma mais macro, eu vou precisar fazer todo o detalhamento nesse processo. Ó, o processo definir o escopo seleciona os requisitos finais, ou seja, os requisitos que estão no meu documento de requisitos, que foi a saída do processo anterior. A partir do documento desenvolvido no processo de coletar requisitos. A declaração detalhada do escopo se baseia nas entregas principais e nas restrições documentadas na fase inicial. Ou seja, tudo que eu recebi no termo de abertura, no contrato, etc. e tal, agora eu vou detalhar, né? O processo definir o escopo pode ser altamente iterativo, altamente iterativo, ágil, sprints, partindo de uma visão de alto nível e evoluindo para o seu detalhamento. Ou eu posso estar construindo algumas entregas em alto nível e vou detalhando. Mas quando ele fala iterativo, me lembra bastante o ágil, né? Conceito ágil. Eu vou desenvolvendo no detalhe à medida que eu vou entendendo. Ok? Ó. Então vamos lá, o processo de definir o escopo pode ser altamente iterativo, partindo de uma visão de alto nível, evoluindo para o seu detalhamento em uma iteração de cada vez, normalmente executado pelos modelos adaptativos. Olha só, olha a dica que ele está dando aqui. Deixa eu só ver aqui, alguém está entrando? Não, já entrou. Desculpe. Tudo bem, pessoal? Olha só, definir o escopo parte do princípio que eu vou pegar o que eu já tenho, e vou começar a detalhar. Ó, detalhamento. Se for iterativo, eu detalho à medida que eu for executando. Vamos conhecer o processo. Olha lá, estrutura do processo. Tudo que a gente já conhece, turma. Termo de abertura entra, plano de gerenciamento de projeto com escopo entra, os documentos, premissas, requisitos, registro de riscos, caso eu tenha, talvez nessa altura do projeto, que é no começo eu não tenha. Ó, tudo que entra aqui, ó, como fatores ambientais, ok? Aí eu vou chamar o meu cliente, vou chamar a minha equipe, vou chamar o Product Owner, para você o quê? Definir o escopo, fazer análise de dados, análise de alternativas, olha lá, tudo que a gente já viu, pessoal, basicamente tudo que a gente já viu no processo anterior. Tudo que a gente já viu no processo anterior, ok? Tudo que nós vimos no processo anterior. Qual o principal objetivo desse processo? Olha, é eu sair com a especificação do escopo. Então, se eu vir aqui, sala de jantar, 28 metros quadrados, com 2,60 m de altura, piso de madeira, rodapés de mármore, gesso rebaixado, ó, 4 pontos de luminária,
Pessoal, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu peguei o requisito que foi definido no processo coletar requisitos e agora eu estou aplicando o processo definir escopo para detalhar os requisitos. Garagem, garagem de 6 por 4 metros, piso de concreto, piso de concreto puro, cobertura de vinil, sei lá, alguma coisa assim, portão automático, espaço para jardim na garagem. Ou seja, o que eu estou fazendo agora, nesse momento, é o processo definir o escopo. Ó, estou o quê? Detalhando. Detalhando, ó. Olha o que eu estou fazendo aqui, detalhando o escopo. E aí, óbvio, né, cada indústria, cada segmento, cada mercado, às vezes tem o seu. O pessoal da área de desenvolvimento de software tem lá suas formas de detalhamento. Não sei, tem N formatos, mas assim, para efeito de exemplo, suíte com banheiro de 5 por 3, com lavabo, box de vidro, não sei, tudo que eu puder fazer, tudo que eu puder, tudo, máximo que eu puder detalhar, eu faço nesse processo aqui. Tudo, tá bom? Então, vou fazer uma coisa bem lúdica aqui, bem rústica aqui, só para vocês entenderem. Automático. Vamos lá, vamos voltar lá. Tudo. Ó, definir o escopo, selecionar os requisitos, ó, detalhada. O processo de definir o escopo pode ser altamente iterativo. Poxa, iterativo, olha só. Se eu estou no modelo ágil, por exemplo, tá lá no meu backlog construir a sala de jantar, eu vou detalhar toda a minha sala de jantar com o meu cliente, vou construir a sala de jantar. Quando a sala de jantar estiver pronta, eu detalho toda a minha garagem com o meu cliente e vou construir um sprint para construir sua garagem. Ok? Então seria mais ou menos dessa forma. Pessoal, a princípio é muito simples esse processo. Muito simples este processo. Tudo bem? Olha lá. Opa. A principal saída. Opções de ponteiro. Deixa eu ver, caneta. A principal saída é a especificação. É o documento detalhado. E, dependendo do que acontecer, eu posso precisar fazer atualizações em alguns documentos de projeto. Pode ser que alguma coisa mudou no meio do caminho. Pode ser que algum novo requisito entrou, algum requisito saiu. Tudo isso pode acontecer na hora que eu faço o detalhamento. Às vezes o cliente não tem informações sobre aquele requisito. Pode ser uma opção de tirar aquele requisito do projeto no primeiro momento, então eu vou ter que atualizar lá o documento de requisitos, tem que atualizar algum determinado plano. Ó, pertence ainda ao grupo de planejamento, porque eu estou planejando como será o detalhe desses requisitos. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Oi. Só uma dúvida. Na versão 5, ele falava sobre essa questão interativa das entregas em relação ao escopo, de ir fazendo e detalhando e moldando conforme o desejo do cliente ou não? Falava, Carlos, porque desde a versão 5 existe o conceito de ondas sucessivas. Porque, por exemplo, o cliente ele não sabe todo o detalhamento do projeto. Nós não podemos esperar desenhar todo o detalhamento. Então a gente começa a desenvolver as partes que ele conhece.
E o que é macro, a gente vai, à medida que o projeto vai evoluindo, a gente de uma forma iterativa vai refinando e vai construindo ou vai documentando maiores detalhes assim que o projeto avança. O detalhe, Carlos, é que o gerenciamento do risco do projeto vai lá para cima. Porque assim, se eu tenho um budget aprovado, eu tenho um projeto de 6 meses, R$1 milhão, só que o cliente não sabe exatamente o que ele quer, vamos construir o que ele quer à medida que for possível, e dentro das ondas sucessivas, à medida que a gente vai se avançando nas fases do projeto ou vai conhecendo mais detalhes do escopo, a gente vai incrementando. Só que sempre de olho no quê? Sempre de olho no custo e no prazo. Se o que o cliente pedir no meio do caminho me estourar custo ou prazo, eu preciso fazer uma change. Então essa visão, essa abordagem já vem do PMBOK 5. É que agora ficou mais aberto porque tem a questão da iteração com visão, com abordagem no ágil, mas continua tendo sim essa iteração na abordagem tradicional, waterfall, aí, o convencional, e aí o que a gente chama mais lá, trazendo o histórico, como uma abordagem de ondas sucessivas. Eu vou, a cada 3 meses, eu vou conversando com o meu cliente, vou levantando e refinando. Só que detalhe, se eu tenho budget e prazo, eu preciso ficar de olho nisso, porque se daqui 2 meses o meu cliente for decidir o que ele quer, pode ser que o prazo que ele me contratou hoje com o custo de hoje não seja mais correspondido. Então, o PMBOK sempre alertou a ficar de olho nisso. Ah, não tem escopo definido? Não, não tem problema, pode começar o projeto e vai desenvolvendo à medida que o cliente vai sabendo. Mas atente-se ao tipo de contrato do projeto. Se é um contrato de preço fixo, gerenciamento, primeiro, modelo de gestão de change claramente definido e aprovado, e gerenciamento de riscos ali na ponta da mão para não ter problema. Tá? Ao contrário um pouco do ágil, vamos fazendo e vamos fazendo. Ah, eu não sei agora, beleza, no dia que a gente for sentar para definir o backlog, ou para definir a priorização, a gente define o que você quer. Aí é tudo um pouco daquela diferença que nós conversamos aqui entre o adaptativo e o preditivo. Tá? É um pouco daquilo que a Rose trouxe, como é que funciona, então todo esse contexto precisa ser realmente pensado. Mas respondendo a sua pergunta, Carlos, sim, já tinha essa abordagem, sim. Ah, perfeito, entendi o ponto desse, valeu. Mano. Joia, não, que isso. Aldel, é isso aí. Ele entra como uma entrada, posso melhorar, detalhar aos poucos, um pouco. Isso aí, Del, posso ir fazendo isso evolutivamente. Ok? Bom, muito bem, olha aqui o fluxo dos processos, olha lá. Aqui um desenho, né, a parte mais gráfica, todas as suas entradas. Ó, eu defini, apliquei o processo e ó, principal saída está aqui, ó, a especificação que vai fazer parte dos documentos do projeto, os requisitos funcionais, a especificação. É que assim, pessoal, em algumas áreas tem nomes diferentes, né? Software tem documento de visão, requisito de especificação de requisito, requisito de escopo, tem vários nomes que a galera dá, né? Que as indústrias dão. Para o PMBOK é o documento de escopo. Também pode acontecer de aparecer um nome chamado declaração do escopo do projeto. Esse nome declaração do escopo do projeto também é muito usado, tá? É equivalente à especificação. Tá bom? Beleza? Vamos lá, ó. Termo de abertura e entrada. Plano, ó, já vimos tudo isso. Plano de gerenciamento. Documento do projeto. Tudo nós vimos, ó lá, os fatores ambientais, tudo que nós já vimos, ó, tudo isso aqui já foi visto, ó. Tudo entra para reforçar, ó, vai definir escopo. Como é que se define escopo nessa empresa? A empresa já tem template, a área de TI precisa validar, o patrocinador precisa validar. Ou seja, entendam tudo, de novo, ó, entenda tudo o que precisa para saber definir escopo dentro desse projeto. Ok? Olha lá, chame a opinião especializada, faça análise de dados, tomada de decisão, ó, tudo, pessoal, tudinho, tudinho que a gente já viu para coletar requisitos, praticamente é válido aqui também, ó. Tudo que a gente já viu para coletar requisitos. Olha lá, análise de produto, já vimos. Ok, ó. Análise de sistemas, engenharia de sistemas, análise de valor, engenharia de valor,
Isso tudo depende muito de cada segmento, se é um segmento de TI, infraestrutura, telecom, software, se é um segmento de engenharia, construção civil, tudo isso precisa ser analisado dentro da indústria para ver o que vocês podem usar como análise de produto para detalhar o escopo. Ok? Tudo isso precisa ser visto. Bom, saídas. Tá aqui, ó. A principal saída do processo é a especificação, é a declaração, é o detalhamento do escopo, que é um documento, olha lá, um doc, com as descrições detalhadas do escopo do projeto e as principais entregas. Olha lá, foi o que eu desenhei. A declaração do escopo do projeto fornece um entendimento comum. Ó, o objetivo desse documento é ter um entendimento comum entre eu, meu analista de negócios ou de requisitos, o meu cliente, a equipe de execução, que esse documento aqui, ó, esse documento aqui, ó, é o documento-chave. É aqui que está descrito todos os detalhes. É o documento que dá um entendimento entre eu, gerente de projeto, minha equipe, quando eu digo minha equipe, meu analista, meu desenvolvedor, meu técnico, com o cliente que vai receber o escopo, com a parte interessada, como por exemplo o patrocinador que paga esse escopo. Esse é um documento-chave dentro do processo todo. Porque ele descreve o produto, ele mostra as entregas, como serão os critérios de aceitação. Nós vamos conversar um pouco disso sobre em um processo mais à frente chamado validar escopo, verificar escopo. Critérios de aceitação por parte da qualidade, nós vamos ver isso na parte de qualidade, ok? E aqui, pessoal, o PMBOK tem uma coisa muito legal. Ele diz que nesse documento tão importante do que vai estar no projeto, é interessante que eu informe o que vai estar fora do projeto. Por exemplo, vamos lá. Por exemplo, eu tô aqui descrevendo a suíte do meu cliente. Aí o cliente fala assim, aí eu falo pro cliente, você não vai querer uma banheira de hidromassagem como escopo do projeto, de requisito? O cliente fala, não quero. Sabe o que eu venho e faço aqui, ó? Itens fora do escopo. Eu vou em itens fora do escopo e coloco aqui, não haverá banheira de hidromassagem na suíte. Olha que legal que o PMBOK prega. Olha que interessante. Tão importante do que vai no escopo do projeto, é importante mencionar o que está fora. Não sei se vocês já viram, a turma de software, né, Carlos? A gente pega e sugere para o cliente, vamos colocar uma determinada funcionalidade, aí ele fala, não quero. Aí se você não documenta isso, depois de uns 3 meses ele volta, ele fala assim, poxa Marcos, lembra sobre a funcionalidade que eu tinha pedido? Eu falei, cliente, você não pediu aquela funcionalidade. Eu até te alertei sobre a importância, você falou que não queria. Não, Marcos, você está enganado, eu pedi sim. Já passaram por isso, pessoal? Passaram por isso? É mais comum que o que ele quer colocar o que ele não quer, porque em algum momento ele vai te questionar, isso é pura verdade. Exatamente, Carlos, isso acontece demais. Então o PMBOK, ele nos alerta que é importante que nesse mesmo documento você tenha lá um espaço para ó, tá vendo que legal? Então vamos lá. É um documento com as declarações detalhadas do escopo do projeto, principais entregas e premissas. A declaração do escopo do projeto fornece um entendimento comum, né, os detalhamentos, entre as partes interessadas. É o que eu falei, eu, minha equipe, meus desenvolvedores. Pode conter as exclusões. Exclusões. Seria interessante ter isso. Para a prova, pessoal, certamente vai cair alguma questão envolvendo esse aspecto, tá? Fiquem bem atentos a isso. Certamente vai cair alguma coisa nesse sentido. Ok? Certamente vai cair alguma coisa nesse sentido.
Então, pessoal, basicamente é isso, tá? É um processo mais simples de explicar, porque basicamente está aqui, o objetivo dele está aqui, para a prova é isso que vocês precisam entender. Ele gera uma documentação que é um detalhamento na saída, que faz parte do plano de gerenciamento do projeto. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, curiosidades? Mais tranquilo? Não, não, não. Por enquanto, tranquilo. Tudo bem. Olha lá, então no final eu gero algumas atualizações, né? Gero escopo que entrou, escopo que saiu. Na hora que eu estiver detalhando alguma coisa, pode ser que surja um novo requisito, surja um novo escopo, isso é muito normal. Né? Às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tem um escopo chamado banheira de hidromassagem, por exemplo. Então, vamos supor que na hora de detalhar a banheira, eu descubra que eu preciso ter um encanamento de cobre dentro do banheiro, que é um requisito que não foi pensado. Olha só, na hora do detalhamento da banheira de hidro, eu descubro que precisa haver um registro, precisa haver um requisito que é encanamento de cobre. Poxa, então eu tenho que mudar algumas coisas aqui, ó. Eu preciso consultar as partes interessadas, eu preciso ir lá no documento de requisito e colocar encanamento de cobre, ok? Então pode acontecer sim, e ao final do detalhamento, quando eu terminar o meu detalhamento, eu precisar atualizar documentações do projeto. Ok? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver aqui no meu chat se tem alguma questão. Por enquanto, tranquilo mesmo? Tudo bem, então. Então, para a gente encerrar esse módulo, fazer um teste bem tranquilinho mesmo, para ver se vocês entenderam um pouquinho sobre o processo definir escopo. Vamos lá. Qual a principal saída do processo? Acabamos de falar, né? É que vai cair na prova, né, pessoal? Vocês estão com a cabecinha bem atualizada agora. Óbvio, a especificação do escopo. Em algumas fontes de estudo aparece como declaração do escopo, ok? Muito bem. Vamos lá, essa acho que está bem facilzinho, hein? Análise do produto é o que no processo de definir escopo? Deixa eu ver. Parapi, parapá. É uma. Opa! Sempre a. Eu vou ter... Sempre a análise, sempre analisar é uma técnica. Sempre analisar é uma técnica. Muito bem. Então, a análise do produto é uma técnica. A análise do produto, analisar é uma técnica. Errinho aqui. Muito bem. Aqui, o C é assim, pessoal. Quando ferramenta está mais ligada ao uso de alguma realmente ferramenta, um software ou um maquinário. Agora, quando eu faço uma análise na minha cabeça de como o produto vai ser feito, é uma técnica. Eu estou imaginando como fazer esse produto, estou desenhando ele aqui, estou tirando da minha cabeça uma análise, estou analisando. A análise, em primeira instância, seria uma técnica. Eu estou fazendo uma análise, o meu analista está fazendo uma análise. Tá? Por isso a B é mais completa aí. Óbvio, você está analisando o produto e registrando as informações num AutoCAD. O AutoCAD é o que no processo definir escopo? O AutoCAD seria uma ferramenta. Ok? E o 3. Vamos lá, 3.
Uma boa prática é documentar também os itens que estarão fora do escopo do projeto. Ah, então craques, né? Onde melhor essas exclusões podem ser documentadas? Beleza. Muito bem, pessoal. Joinha. O que vocês acharam desse processo 5.3? Definir escopo do projeto? Mais tranquilo? Entender o principal objetivo desse processo, que é o detalhamento? E a principal saída é um documento com esse detalhamento? E um ponto de atenção é essa questão do que vai estar fora do projeto, mas principalmente todo o detalhamento do escopo e dos requisitos do projeto estão nesse documento de especificação do requisito. E isso tudo é feito pelo processo definir o escopo. Beleza, turma? Muito bem. Alguma dúvida, alguma pergunta aqui no ar? Deixa eu verificar. Por enquanto não. Muito bem, joinha. Então vamos encerrar esse processo, definir escopo, e vamos em frente. Muito bem.